E hoje eu estou aqui com meu pai. E ele, que é psicanalista, perguntei para ele o seguinte: pai, a psicanálise tem alguma coisa a ver com a corrida? Será que você conseguiria gravar um conteúdo para o nosso clube? Ele falou: filhão, tem tudo a ver e eu tenho um conteúdo que fala, inclusive, sobre constância. Aí eu falei: caramba, isso já fala muito comigo, né? Porque quem me conhece sabe que eu gravei não, escrevi um livro, Nada Além de Constância. E aí eu falei para ele: então peraí. Deixa isso guardado às sete chaves, que eu quero gravar isso diretamente com você. Eu não quero nem saber do assunto, porque a gente vai bater um papo sobre isso. Não é isso, pai? Exatamente. Antes de mais nada, filho, que prazer ter você aqui comigo, né? Para a gente bater um papo sobre isso. Então vamos lá. Aliás, diga-se de passagem, né? Eu lembrei desta teoria, porque eu gosto demais, no processo psicanalítico, eu gosto demais dessa teoria. E quando você escreveu o teu livro e deu essa denominação, deu esse nome para ele, o princípio da constância, nada mais além da constância, me remeteu imediatamente ao princípio da Princípio da constância, constância. porque o que é o princípio da constância para nós, psicanalistas, e é de acordo com a teoria freudiana. O nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira constante para manter as nossas excitações cerebrais dentro de um nível mais baixo possível ou, no mínimo, na constância. Uhum. E qual é esta finalidade de manter isso? Porque nós absorvemos no dia a dia o que nós hoje chamamos de estresse, né? Ansiedades, enfim, vários outros conflitos. E isso é uma carga energética para dentro do nosso cérebro, né? E o cérebro ele precisa trabalhar essa situação. Então tem, por exemplo, as emoções que nós estamos sempre sujeitos a elas constantemente. Agora, nesse momento aqui, Sim. nós dois conversando, nós estamos passando por um momento emotivo. E o cérebro, como senhor do controle de todo o nosso corpo, é ele que faz esse trabalho do princípio da constância, que tem tudo a ver com o princípio do prazer e com o desprazer. O princípio da constância basicamente é assim: quando você consegue a realização do princípio do prazer, essa carga energética ela mantém uma tensão, uma excitação o mais baixo possível, que dá isso daí uma certa tranquilidade para o nosso corpo. E quando essa excitação sobe, o que acontece? Ela vai acumular uma certa carga lá, e esta energia ela tem que cair fora, porque senão você pode até desenvolver amanhã depois um processo psicótico e outras doenças mais. Nessa descarga que acontece, que é uma abreação, descarga mesmo, é como se você limpasse isso, tirasse fora. Aí é onde entra para mim a corrida, o esporte. Eu quero frisar o amador. E eu faço questão de esclarecer, porque eu peço essa diferença do amador e o profissional. Tá. O esportista amador, ele está correndo por prazer. Ele não está preocupado, pelo menos esse é meu pensamento, ele não está preocupado em chegar em primeiro lugar, não está querendo ser melhor do que ninguém e tal. No processo de correr, além dele gastar a energia somática dele, do corpo dele, a mente dele está aberta para os pensamentos que ele possa trazer lá de dentro do seu íntimo. Agora eu vou usar o termo bem psicanalítico, trazer do seu inconsciente, e naquele movimento de corrida ele está num devaneio, mas ao mesmo tempo conectado com ele mesmo, porque a conexão, quando a gente fala assim, as pessoas devem se conhecer, nada mais é do que você conhecer as suas emoções, como é que você encara a realidade, como é que você reage principalmente às emoções negativas. Eu falei que eu gostaria de diferenciar o esportista do profissional.
O profissional, eu já entendo que ele está fazendo uma carga violenta de Para ele é como energia. um trabalho, né? É um Diferente o trabalho, tipo de... ele ganha daquilo, é um trabalho, ele tem que, de qualquer jeito, estar em evidência, Se quer cobra muito pelo desempenho. se cobra muito pelo desempenho, o narcisismo dele tem que estar a 1000 por hora ali, né? Porque ele tem interesse de aparecer para as pessoas, Sim. aparecer para o mundo e Ganhar a mais. corrida, né? Ainda tem que desenvolver uma performance que leve ele ao pódio. E você acha então que o profissional ele se estressa até mais do que o sim. assim, não mais do que o amador, mas a corrida para ele pode ser algo até estressante, né? Não, eu para mim, salvo ler do engano, para mim o amador não tem que ter estresse. O Se ele está se amador estressando muito com a corrida, olha só, tem se você estiver se estressando muito com a corrida, não, tem alguma coisa errada. É melhor vir pro divã. a, co- Se você a corrida, acredito eu, todo mundo que corre de forma amadora, assim como eu, começou a correr justamente para desestressar. sim, Tem todo um fator de saúde envolvido, tem todo um fator de, né, emagrecimento, às vezes algo nesse Perfeito. sentido, mas o que a gente busca de fato é um pouco dessa fuga, né, do dia a dia. É ir lá, como você falou, se conectar com você mesmo, mas também existe uma coisa que a gente chama na corrida que é o estado de flow, que é um estado de fluxo contínuo, que às vezes até parece que você não está nem correndo mais, de maravilha. tão perdido que você está nos pensamentos, que você esquece até que você está correndo e suas pernas estão se movimentando. Esse flow é Excelente. muito legal, porque como você falou, é uma constância, é uma homeostase, parece que tudo flui numa única linha. Assim, né? Excelente. Olha, você vê só que, embora eu adore corrida, né? Aliás, uma hora a gente pode conversar sobre isso, que Sim. eu acho que tem um processo genético aí. Uhum. Pode ser fantasia minha, né? Porque nós, psicanalistas, a gente trabalha muito com essa questão de fantasias, mas pode ser uma realidade. Mas você disse uma coisa muito interessante. Quando o amador está na sua atividade amadorística ali, o correto é ele não estar com a sua mente centrada em nenhum tipo de preocupação que pode trazer conflito para ele, Sim. né? Você falou, por exemplo, que a ideia principal do amador é desestressar, né? Tá aí que o princípio da constância é uma atividade cerebral para manter o nível excitatório causador de estresse, ansiedade, angústia, medo, depressão e até outras doenças muito piores. Insônia, muitas vezes. Insônia. Você pode observar uma coisa. Aliás, você pode até fazer um bate-papo lá com os seus colegas corredores. Muitos, antes de correr, ele tinha vários tipos de dores. Dor de cabeça, dor no ombro, dor no pescoço, dor na perna, enfim, tudo quanto é tipo de dores. Quando ele começou a praticar o esporte, dali um tempo, ele percebeu que as dores foram sumindo, ou seja, começou o princípio da destensão mental, se nós podemos chamar assim, desta forma. Então, o que eu tenho a dizer para você, meu filho, que o esporte amador é uma excelente prática que deveria ser melhor observado por todas as pessoas e embarcar nela, porque é saúde mental acima de tudo. Uma das coisas que eu acredito que psicanalistas, psicólogos, né, quem trabalha diretamente com saúde mental faça com os pacientes, além das sessões, seja também a recomendação de algum exercício físico, né? Sempre. Que eu acho que ela está sempre correlacionada, né? Sempre. Eu, por exemplo, os meus pacientes, quando eu faço a anamnese com eles, que é o histórico da vida deles, quando eu observo que ele não pratica nada, eu até brinco, vai jogar ping-pong pelo menos, né? Então a atividade esportiva, ela faz parte. Aliás, vamos deixar claro aqui, né? O princípio lá nas cavernas, a humanidade ela era nômade e ela caminhava quilômetros e quilômetros. Todo nosso soma, todo o nosso corpo, ele, na verdade, ele já foi feito para caminhar, para enfrentar as intempéries, enfrentar todas aquelas situações desagradáveis
que a natureza te apresenta. O que é a natureza? Por que foi criado a sociedade? Porque o homem, sozinho, ele percebeu que ele não tinha condições de enfrentar as intempéries da natureza, como tempestades, fogo, água. Então ele se sentiu acuado, então ele teve que se unir para formar a sociedade para enfrentar todas essas situações. Aí vem todo o processo emocional, o sistema límbico, né, onde funciona todo o nosso processo emocional, ele começou a ser desenvolvido lá na era paleolítica, na paleolítica onde começou aí o descobrimento do fogo, para se chegar até hoje onde nós estamos, né? Então, a psicanálise, ela tem um olhar diferenciado, sim, no sentido de que as pessoas devem praticar esporte, principalmente o amador. Eu faço questão disso porque, para mim, o esporte profissional, né? Porque para mim o esporte profissional ele tem uma finalidade de espetáculo, entendeu? Essa é a finalidade do esporte profissional, ou seja, de certa forma agradar as pessoas. Existe espectador para isso, né? Existe. Sem a torcida não existiria o esporte, né? Não existiria o esporte. Eu sei que ele é muito útil, é muito bom, porque ele desperta interesses na população, mas para mim, psicanaliticamente falando, não há o que substitua em termos esportivos o esporte amador. Porque o amador a pessoa vai porque gosta, porque ama, porque quer, e como diz você, para desestressar e manter aí o princípio da constância. Muito bom. Então, ó, já ouviu bem, né? Ó, a palavra de um psicanalista. Se você está correndo e está se estressando na corrida, porque não bati meu recorde pessoal numa prova, fui fazer um treino que era difícil, quebrei e não consegui cumprir lá o ritmo que estava proposto pelo meu treinador. Não é motivo para você levar isso para o seu dia a dia, para o seu trabalho, enfim, dormir com essa preocupação. A corrida, ela é de fato um esporte de constância, porque a evolução ela não acontece da noite para o dia, é o trabalho diário ali que você faz, mas todo mundo está sujeito a fracassos no meio do caminho, né? Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas se isso acontece com você e você se estressa a esse ponto de questionar se você é um bom esportista ou não, se você, como eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu não fui feito para correr porque eu não consigo correr tão rápido. Mas será que de fato essa é a medida que você tem que ter para dizer se você foi feito para correr ou não? A corrida não é só medida em quem chega primeiro, mas é naquele que continua correndo, né? Então, para mim, a constância tem muito mais a ver com quem realmente está afim de correr do que aquele que às vezes tem um curto período de um ótimo desempenho e depois abandona o esporte. Será que ele amava tanto assim a corrida de fato? Filho, eu vou deixar aqui uma mensagem para todos os praticantes da corrida aí, que tem esse tipo de preocupação que você está falando. Eu não sei quem está me ouvindo agora, mas acredite no que eu estou te falando. Mesmo que você chegue em último lugar, você já é um vencedor, porque você está praticando um bom esporte. Boa. Não tenho nem mais o que falar. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu, pai. Obrigado, filhão. Valeu.